sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. SPTV, segunda edição. Oferecimento Uninove, cursos presenciais e à distância. A mesma qualidade, o mesmo diploma. A Justiça condenou um investigador da Polícia Civil aposentado e uma estudante a pagar R$100 mil de indenização para o dono de uma loja de tapetes agredido há quase 2 anos aqui na capital. O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do Estado notificou a Prefeitura de São Paulo por conduta irregular na reforma do viaduto Santa Ifigênia. O CONDEFA afirma que a obra foi feita sem autorização. A Defensoria Pública está liberando presos sem pagamento de fiança aqui no estado. A justificativa é que as famílias não têm dinheiro. Prefeitura de Diadema abriu 200 vagas de emprego e nos 2 primeiros dias de seleção apareceram mais de 4.000 candidatos. E ainda a despedida do quarentão Zé Roberto do futebol profissional. Agora, aqui no SPTV. Boa noite. A Justiça condenou um investigador da Polícia Civil e uma estudante a pagar R$100 mil por danos morais ao dono de uma loja de tapetes dos Jardins. Há quase 2 anos, vocês se lembram, ele foi agredido porque se recusou a devolver o dinheiro de uma compra. Hoje, a vítima das agressões falou ao SPTV, segunda edição. O dono da loja de tapetes não esquece do que passou naquele dia. Ele não é um ser humano normal, ele é da corregedoria polícia da polícia, então deveria saber mais usar a tolerância. As câmeras de segurança registraram tudo. Foi em janeiro do ano passado. O então investigador da Corregedoria da Polícia Civil, José Camilo Leonel, aparece agredindo na Vitsaisim. Tudo porque o comerciante iraniano se recusou a devolver os R$5 mil que a estudante Yolanda Delcy dos Santos tinha pago por um tapete 1 mês antes. Navid disse que poderia dar um crédito na loja, mas ela não aceitou. Yolanda chamou o investigador, que sacou a arma e tentou levar o comerciante à força para a viatura. Na ação de indenização, os advogados do comerciante pediram R$100 mil. O juiz determinou que esse valor seja pago integralmente pelo policial e pela estudante. A justiça considerou as agressões do policial como excesso, abuso de poder, ilegalidade e covardia. O juiz diz ainda que nos vídeos, Yolanda não esboça contrariedade a tudo o que acontecia e que não se importou com a tortura. No ano passado, José Camilo Leonel já havia sido condenado a 11 anos de prisão por tortura, mas foi solto há 15 dias. Yolanda também foi condenada a 6 anos e recorre em liberdade. Demonstra que existe justiça, a sociedade, todo mundo tem que confiar. Quando houver algum caso desse, eles têm que recorrer à justiça que funciona. As defesas do policial aposentado José Camilo e da estudante Yolanda Delcy informaram que vão recorrer da sentença. Quando se trata de pagamento determinado pela Justiça, nem sempre essa obrigação é cumprida. Um preso que ficou mais de 1 mês na cadeia porque não tinha dinheiro para pagar a fiança, recebeu hoje o alvará de soltura, sem pagar nada. Veja como ele conseguiu isso na reportagem de César Galvão. Foi no Centro de Detenção Provisória de Santo André, no ABC Paulista, que um rapaz de 21 anos ficou preso por receptação por mais de 1 mês. No dia 25 do mês passado, ele foi pego pela polícia na Zona Leste dirigindo um carro roubado. A investigação inicial mostrou que o rapaz não estava envolvido no roubo. No dia seguinte, na audiência de custódia, o juiz estipulou a fiança de um salário mínimo, R$ 937. A família não tinha como pagar e só depois do pedido da Defensoria Pública é que hoje saiu o alvará de soltura. São casos considerados simples pela Justiça, como pegar um objeto numa loja da Santa Ifigênia, ou furtar produtos no mercadinho, como fez essa moça na Zona Leste. Se as pessoas forem presas em flagrante, um jeito de voltar para a rua é pagando fiança. Para a Justiça, a fiança funciona como uma contrapartida.
O preso em flagrante paga para ter o direito de responder ao processo em liberdade. A Defensoria Pública diz que na Grande São Paulo e no interior do estado, onde as audiências de custódia ainda são mais recentes, é comum ver pessoas que foram presas e que ficam mais tempo na prisão por não terem o dinheiro estipulado pelos juízes. A Defensoria Pública de São Paulo já recorreu até aos tribunais superiores em Brasília para conseguir tirar da cadeia pessoas que não têm dinheiro para pagar a fiança. A lei diz que, demonstrada a situação de pobreza, de fato, a fiança deve ser dispensada. A Defensoria tem sustentado que nos casos em que a pessoa permanece presa, esta é uma prova inequívoca de que a fiança não pode ser recolhida, porque, obviamente, ninguém, tendo condições financeiras, deixará de recolher a fiança para permanecer presa. O representante da Ordem dos Advogados do Brasil avalia que a fiança até pode ser dispensada em alguns casos, mas quem cometeu um crime, por menor que seja, tem que se sentir punido. Ninguém começa roubando o banco, explodindo o caixa eletrônico ou roubando o Banco Central. Começa roubando um sabonete, do sabonete passa para a loja, da loja passa para a rua, da rua e assim vai. Cresce dentro do crime. A OAB defende que a fiança seja substituída por prestação de serviço comunitário para quem não tem como pagar o valor determinado pelo juiz. Em 10 meses, morreram mais ciclistas aqui na capital do que em todo o ano passado. Foram 31 mortos de janeiro a outubro deste ano, 6 a mais do que em 2016 inteiro. Uma análise da produção do SPTV segunda edição mostra que a maioria das vítimas é homem com mais de 40 anos. Acompanhe os números aqui comigo, que são estes aqui. Olha, 29 homens e 2 mulheres morreram nesse período de janeiro a outubro, pedalando aqui na capital. 14 dessas vítimas tinham entre 40 e 59 anos, dá quase 45% do total. Hoje, o Departamento de Transportes Públicos apreendeu o ônibus de fretamento que atropelou e matou o ciclista Christian Alan da Silva Maciel, na região do Morumbi. O ônibus com placas de Juquitiba não tinha os documentos obrigatórios para circular aqui na capital. Christian tinha 28 anos, estava noivo. Foi atingido ontem à noite quando voltava do trabalho. O pai de Christian soube que perdeu o filho único quando ligou para o celular dele e um policial atendeu. O jovem, que era professor de jiu-jitsu e segurança de um condomínio ali na região, já estava morto. Era a minha vida e da minha esposa. Vou tentar que a gente sobreviva, porque eu não sei como vai ser a nossa vida. A bicicleta retorcida foi o que sobrou da conversão proibida que o motorista do ônibus fez na esquina das avenidas Giovanni Gronchi e Guilherme Dumont Vilares. Passageiros do ônibus fretado disseram que essa não foi a primeira vez que o motorista fez a conversão proibida, não. O caso foi registrado como homicídio culposo, sem intenção de matar. A seguir, oferta de vagas de serviços gerais levou uma multidão até a prefeitura de Diadema. Vamos ver como é que está o trânsito aqui na capital. A gente vê a situação da Marginal Pinheiros, Raia Olímpica da USP, Ponte da Cidade Universitária e o trânsito intenso, mas andando bem dos dois lados. Vamos mudar de posição agora, chegando aqui na nossa torre. Trânsito limpo no sentido da Cidade Jardim, Cebolão e Castelo Branco. A gente volta já já no SPTV com outras notícias. A Prefeitura de Diadema começou um novo processo para a seleção para preencher 200 vagas na cidade. E nos 2 primeiros dias já apareceram mais de 4.000 candidatos. A distribuição de senhas continua amanhã. Metros e mais metros de uma espera cheia de ansiedade. Vamos ter fé e confiar em Deus, né? O que é para ser, será, né? A calçada do ginásio Ayrton Senna, em Diadema, amanheceu assim, pelo 2º dia seguido. Gente com a carteira na mão e muita vontade de trabalhar. Tem que tentar de tudo, porque aqui a gente não tem muita oportunidade de emprego. A gente vai entregar um currículo no shopping, já olha para você torto porque é da favela. Desde ontem a prefeitura está distribuindo senhas. Aí os candidatos voltam para fazer um cadastro num horário marcado. São 200 vagas, 100 para homens e 100 para mulheres, em serviços gerais da administração municipal. Tem que morar em Diadema e a ordem de classificação leva em conta quem precisa mais do trabalho. Quem possui na renda familiar a menor renda per capita
quem está desempregado há mais tempo, quem tem a maior quantidade de filhos menores de 18 anos ou desempregados, quem possui a menor escolaridade. A quantidade de gente assustou os candidatos e surpreendeu até mesmo quem está organizando esse processo. Na última seleção para a frente de trabalho, há 2 anos, vieram 2.100 candidatos. Dessa vez já são mais de 4.000. E hoje foi apenas o segundo dia da distribuição das senhas. Amanhã ainda tem mais. Enquanto isso, compartilham da mesma esperança. A mãe de 3 meninas pequenas. Já estou desde 2015, meu marido sozinho e ele é autônomo, a gente paga aluguel e nada. E o rapaz que busca uma renda para alimentar um sonho. Trabalhar para me gravar meu CD. Se tiver que varrer rua para isso? Eu vou varrer, entendeu? Eu vou varrer rua. MC Marloco, por favor, me ajude aí, pessoal. Segundo a Prefeitura, o contrato de trabalho é por 2 anos e as pessoas que não forem chamadas agora entram numa fila de espera e podem ser convocadas em outras oportunidades. Na última seleção para a frente de trabalho de Diadema, 1.300 candidatos foram chamados. O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do Governo do Estado notificou a Prefeitura da capital por conduta irregular na reforma do viaduto Santa Ifigênia. A ação do Condefat foi iniciada após a divulgação de reportagens sobre as obras de revitalização do viaduto Santa Ifigênia. O SP2 teve acesso com exclusividade ao documento, assinado por 2 arquitetos do Condefat. Eles dizem que o viaduto encontra-se em estudo de tombamento e já conta com parecer conclusivo, estando, portanto, protegido. E por essa razão, toda e qualquer intervenção deve passar por análise do Condefat, o que não ocorreu. O documento cita que o piso do tabuleiro do viaduto, revestido de pastilhas, apresenta várias falhas, como a gente pode observar. Além disso, ele alerta que a base de concreto possui rachaduras e que na parte de baixo, de onde nós estamos, existem manchas de umidade e corrosão na estrutura metálica de sustentação. O viaduto Santa Ifigênia foi construído no começo do século XX para ligar o Centro Novo ao Centro Velho de São Paulo. Já é tombado pelo patrimônio do município e desde 86 está listado no processo de estudo de tombamento do Estado. Pela lei, a simples abertura de processo de tombamento garante a preservação até a decisão final do Condefat. O Condefat pode multar a Prefeitura por causa dessa reforma e a lei diz que o valor depende do dano e da importância do bem tombado ou protegido, mas pode chegar a R$750 mil. Em nota, a Prefeitura da capital disse que não houve alteração estrutural e que o trabalho foi acompanhado pelo Departamento do Patrimônio Histórico da capital. Desde as 6 horas da tarde, São Paulo está em estado de atenção para baixa temperatura. Isso mesmo. No fim de novembro? Isso Eu não estou entendendo mais nada. Explique, Maria Júlia, podemos ter noite gelada em novembro? Em alguns Boa pontos noite. da capital, sim. Boa noite para você e para todos. Isso não é comum, mas também não é fora do normal para novembro. Afinal, a gente está na primavera, que às vezes tem essas variações, viu? Os mais friorentos vão poder até tirar a manta do armário. O CGE disse que vamos ter 15 graus de madrugada com sensação térmica de 12 graus. Nesse momento, Tramontina ainda não está muito baixa não a temperatura. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o extremo sul, que costuma ser mais baixa. A gente tem 20 graus agora em Parelheiros, mas isso pode cair bastante, porque lá no extremo sul que a gente sente mais essas alterações. E amanhã, Maju? Amanhã é o seguinte, dá uma olhada aqui para eu mostrar o sistema, mostrar o nosso mapa tricolor. Na faixa litorânea, a gente tem mais nebulosidade, chuva fraca. Aqui na capital, a gente pode ter sol entre nuvens e chuva mais forte no norte do estado. Aí, vamos ver aqui as temperaturas e a situação detalhada da capital, Tramontina. 15 graus de manhã com névoa, 25 apenas à tarde, também com sol entre nuvens, à noite 15 graus. E para fechar aqui, eu trago o sistema que está provocando isso. É a alta pressão que deve ficar no pedaço e deixar essas temperaturas amenas aí até pelo menos o sábado. Olha só. Que sábado. Um pouquinho de chuva aí na sexta, né? Garoa. Tchau. Garoa. Até amanhã. Até Você amanhã. conta mais. Tchau, tchau. Tchau. Futebol. O lateral Zé Roberto encerrou ontem uma carreira de 23 anos como jogador profissional, mas não pendurou as chuteiras. Zé Roberto e suas últimas palavras como jogador de futebol. Obrigado, prazer. Obrigado. Ontem à noite, contra o Botafogo, a última partida como atleta profissional.
Aos 43 anos, Zé Roberto se despediu do futebol com muitas homenagens. Na comemoração dos 2 gols da vitória palmeirense, os companheiros também fizeram questão de mostrar carinho, uma carreira vitoriosa e de um profissionalismo exemplar. Ele teve passagens por 10 clubes, 5 deles brasileiros e outros 5 do exterior, incluindo gigantes como o Real Madrid e Bayern de Munique. Agora, como aposentado, Zé Roberto imaginou que poderia passar a fazer aquilo que não conseguiu muito enquanto foi jogador: dar mais atenção à família. Mas olha, isso já não será tão possível. É que ele foi convidado pelos dirigentes para ser, a partir do ano que vem, assessor técnico do clube, fazer uma espécie de meio-campo entre jogadores e dirigentes. O cargo é bem legal. O problema é que ele aceitou o convite antes de conversar com a mulher. Vou ter uns puxão de orelha, mas não vou ter nenhum problema não de dar continuidade em fazer aquilo que eu mais gosto. E assim termina o nosso SPTV. Para rever as reportagens, é só ir ao Globoplay. Boa noite a todos. Notícias do Brasil e do mundo estão no Jornal Nacional, hoje às 8h40. Até amanhã. SPTV, segunda edição. Oferecimento Uninove, cursos presenciais e à distância. A mesma qualidade, o mesmo diploma.